2 Reis, capítulo 4, aqui um texto que falou muito no meu coração e com grande responsabilidade o Espírito Santo me trouxe essa mensagem aqui nessa noite. Morte na panela na escola de profetas. Eliseu, você sabe que foi um homem que teve o dom da unção de Elias. Eliseu, ele fundara uma escola de profetas na cidade chamada Gilgal. Era um período de fome ali em Israel, período de seca, e que a fome assolava ali aquele povo. E a gente vai ver aqui nesse texto, nesse contexto, que a morte ela vai entrando devagar. A morte nem sempre é agressiva, a morte nem sempre é bruta. Às vezes ela vem de forma lenta, às vezes ela vem de forma até com uma aparência disfarçada de um grande fruto. Mas o texto diz que Elias, ele volta para Gilgal. Gilgal é uma cidade perto do Rio Jordão, uma cidade que foi fundada ali por Josué. Depois que eles passaram o Rio Jordão, com a Arca da Aliança, Josué pegou 12 pedras e estabeleceu ali um monumento de adoração ao Senhor. E ali era um local de adoração, um local de profecia. Ali era um local de lembrar do que o Senhor havia feito para aquele povo. Quando se fala que Eliseu ele volta para o Gilgal, Gilgal não significa aliança, lugar onde Deus marca. Voltar para Gilgal é voltar para a aliança com Deus. Voltar para Gilgal é voltar para o lugar onde Deus marcou sua vida. Voltar para Gilgal é voltar para o lugar onde Deus tem promessa estabelecida na sua vida. Voltar para o Gilgal é voltar para o lugar onde a palavra é pregada. Voltar para Gilgal é voltar para o lugar onde os princípios de Deus têm primazia na vida das pessoas. E assim esse homem de Deus chamado Eliseu, ele volta para essa terra. Ele volta para essa cidade. Era uma cidade que aos olhos de outros povos era comum, mas era uma cidade que era aliançada com o Senhor. Era uma cidade que havia ali uma escola profética. Era um lugar que havia ali um local onde homens, jovens, homens eram ensinados, doutrinados para serem profetas. Mas a Bíblia diz que havia fome naquela terra. A Bíblia fala que havia fome em Gilgal, havia fome na escola dos profetas. Eu quero que você comece a compreender que mesmo eles vivendo em um ambiente profético, em um ambiente santo e consagrado, a dificuldade chegou sobre a vida deles. Quero que você entenda que mesmo eles vivendo em um ambiente consagrado, em um ambiente separado, o momento de dificuldade alcançou a vida daqueles homens. Gilgal sim é um lugar de promessa, Gilgal sim é um lugar de profecia, Gilgal sim é um lugar onde você busca aliança com Deus, onde você lembra aquilo que Deus fez para você. Mas também Gilgal é um lugar aonde se um dia difícil pode alcançar você. Quer que você entenda que por maior que seja a sua unção, o seu chamado, talvez o momento de dificuldade vai bater na sua porta. Talvez um período de seca como esse aqui, ele chegue em nossas vidas. E o interessante é como que nós vamos enfrentar esses momentos. Gilgal, ele fala ali de um período de seca em um ambiente consagrado. Gilgal fala de um ambiente de escassez e pessoas separadas para Deus. Gilgal fala ali de uma terra consagrada e que passava por grande fome. E a Bíblia diz aqui no verso 88: e voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele. Eu quero que você entenda que apesar da fome, que apesar da escassez, que apesar de toda a dificuldade, Gilgal ainda assim, ela prezava pela palavra. Quando Eliseu chegou ali, todo o céu sentou aos pés de Eliseu para ouvir a palavra de Deus. Mesmo passando por um momento difícil, mesmo passando por dificuldade, a palavra de Deus era primazia
Eles chegaram ali diante de Eliseu. Eu quero que você entenda que a dificuldade não parou aqueles homens de buscar a Deus. Eu quero que você entenda que a dificuldade, o tempo de escassez, não parou aqueles servos de buscarem a palavra de Deus. Eu quero que você compreenda que a dificuldade, ela é vencida quando nós sentamos para ouvir a palavra de Deus. Aqueles homens sim tinham muitos motivos para ir embora. Jovens com sonhos, jovens com desejos, jovens com uma esperança, jovens com grandes projetos, agora vivendo uma terra árida, vivendo uma terra com fome, vivendo uma terra sem comida, sofrendo longe da família. Mas aqueles jovens estavam dispostos a superar tudo por causa de Deus. Aqueles jovens, aquelas pessoas estavam dispostas a superar qualquer dificuldade para aprender mais sobre o Senhor. E foi o nível de disposição que você tem hoje para você aprender mais de Deus. Ou será que uma pequena dificuldade ela vai parar você? Porque aqui era uma seca geral, aqui era uma escassez em todo o território, havia fome, animais morrendo, pessoas morrendo, não havia alimento em local nenhum. Mas eles sim continuavam buscando a Deus. Mas eles sim continuavam buscando o Senhor. Aquelas dificuldades não venceram aqueles jovens. Toda a terra estava desistindo, pessoas adorando outros deuses, pessoas buscando ídolos, mas aqueles homens confiaram sim na palavra de Deus. Aqueles homens continuaram o tempo todo ajoelhados, aprendendo a ouvir a palavra de Deus ao coração deles. E às vezes em momentos difíceis nós nos prostramos diante de tantas pessoas para ouvir palavras ruins, para ouvir palavras que não mudam a nossa vida, e vez de nós nos prostrarmos diante da palavra do Senhor, diante de Deus, e queremos ouvir o que Ele tem a dizer para cada um de nós. Eliseu volta para Gilgal, e quando ele chega ali, de imediato todos se sentaram para ouvir o profeta. O que será que o profeta tem para nós? Primeiro vamos ouvir de Deus, para depois saciar a nossa fome. Primeiro vamos ouvir o que Deus tem para derramar a nós, para depois saciarmos o nosso corpo. O que você tem buscado primeiro? O que nós temos buscado como objetivo principal, como alvo, como meta? O que temos buscado durante todo o tempo da nossa vida? O que vem em primeiro lugar? São as necessidades físicas e pessoais, ou o desejo de querer mais de Deus, mesmo que tudo ao meu redor esteja passando por dificuldades? Aqueles homens, apesar de um cenário caótico, tinham um coração ardente por Deus. Aqueles homens, apesar de um cenário caótico, tinham um coração desejoso ao Senhor. E assim chega Eliseu nessa história. Ele chega aqui neste local, e o texto fala assim para nós, no verso 38, você pode acompanhar, se você quiser. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: vamos para aqui. Eliseu chama então o seu servo, ele chama o seu discípulo número 1, Geazi ou Geazi, como você quer chamar. Eliseu andava, ou melhor, esse servo andava junto com Eliseu, e chegava na escola de profetas, e Eliseu agora chama o seu servo, o seu discípulo número 1, aquele que tentou ele transferir o cajado, e ele dá uma orientação para ele, para sair ali da escola de profetas e buscar ele. Diz assim o versículo: disse ao seu moço: põe uma panela grande no fogo e faz o cozinhado para os discípulos dos profetas. Mas quando os discípulos ouviram a palavra de Eliseu, alguém vai na frente de Geazi, alguém não autorizado, alguém não legalizado, alguém que assumiu uma responsabilidade que não era dele. E aqui nós vemos dois perigos para a nossa vida: assumir uma responsabilidade que não é sua e transferir uma responsabilidade que é sua. Geazi, quando viu que o servo saiu, você vai ver na sequência, ele não faz nada, ele não impede
diz o texto, disse ao seu moço. Ele não disse aos profetas, ele não disse ao servo que estava aos pés, ele chamou o seu moço, o seu servo, o seu discípulo em particular, e deu uma ordem para ele. Mas Geazi, ele era um rapaz que tinha potencial. Ele era um rapaz que foi escolhido por Eliseu não à toa. Ele tinha sim um potencial, um chamado para ser um profeta. Mas ele era um cara que não gostava de assumir sua posição diante de Deus. Ele não gostava de assumir a sua responsabilidade diante da palavra. Ele não gostava de assumir o que Deus havia proposto para ele. E quando ele viu alguém saindo, ele ficou quieto. Porque às vezes é mais fácil de a gente ficar quieto e deixar o outro assumir a sua posição. Às vezes é mais fácil você ficar quieto, calado, deixar o outro assumir o seu papel. Algo que Deus colocou na sua mão, que Deus confiou para você. É mais fácil você olhar o servo de longe e a gente nos retermos como Geazi da vida. Diz o texto aqui que Geazi, ele sofreu um grande perigo. Eu quero que você entenda, meu amado, um perigo que quando nós não assumimos a nossa responsabilidade diante de Deus. Quando Geazi não assumiu essa responsabilidade, quero que você entenda, meu amado, que toda a escola profética veio a sofrer. Quando Geazi não assumiu a responsabilidade diante de Eliseu, todos aqueles servos iriam passar uma condição mortal, uma condição de veneno. Quando você não assume o seu papel diante de Deus, pessoas perto de você podem sofrer. Quando você não assume a sua posição diante de Deus, pessoas perto de você podem se alimentar de veneno, pode se alimentar de coisa ruim, pode sofrer, pode passar por coisas, pode levar à morte. Mas a Bíblia fala que havia ali um homem diferente chamado Eliseu. O homem que, apesar do caos, que apesar ali da dificuldade, tinha uma visão profética em meio ao caos. Eliseu nos ensina que mesmo passando por dificuldade, temos que ter uma visão positiva, uma visão profética, uma visão de fé diante dos obstáculos. Olha o que ele fala aqui no servo, no verso 38. Põe uma panela grande no fogo, no lume. Mas como pôr uma panela grande, um caldeirão no fogo, se ele não havia alimento? Como colocar uma panela grande no fogo, se ele não havia nada para comer? Eliseu já tinha uma visão profética que Deus poderia fazer naquele local. Eliseu tinha uma visão de fé que Deus poderia realizar na vida daqueles homens. Eliseu tinha ali uma posição positiva diante da palavra que Deus entregou a ele. A visão profética de prosperidade em tempo de crises. A crise era tremenda, a crise era doída, todo mundo com fome, raquete, com o estômago doendo. Mas Eliseu tinha uma palavra profética àqueles homens. E qual é a palavra que você tem tido em momentos de crise? Qual é a palavra que você tem ministrado em momentos de dor? Qual é a palavra que você tem soltado da sua garganta, dos seus lábios, diante de um momento de dificuldade? Põe uma panela grande, porque terá muito alimento. É isso que Eliseu está dizendo. Põe uma panela grande, porque todos serão alimentados. A visão profética de Eliseu não era apenas para ele, mas para todos os servos que estavam ali. A visão profética de Eliseu não era apenas para a sua vida, mas para cada servo daquela escola. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Põe uma panela grande. Eu quero que você entenda que a situação, ela não mudou a fé de Eliseu, mas a fé de Eliseu mudaria a situação que ele vivia. A situação de dor, de caos, não mudou em tempo algum a fé, o chamado, a unção, o ministério de Eliseu, mas sim a unção de Deus que estava em Eliseu, o Espírito de Deus que estava em Eliseu, a fé que estava em Eliseu mudaria o quadro de morte. A situação não pode mudar você. O quadro externo não pode mudar a sua alma, mas sim a sua alma tem que mudar o quadro externo. Mas sim a sua posição em Deus tem que mudar a situação ao seu redor. Mas sim o seu posicionamento na palavra tem que mudar o quadro que está ao redor da sua vida. Pode ser difícil para todos, pode ser uma situação de morte, mas Eliseu tinha uma palavra de fé. Talvez se fosse muitos, iriam dizer assim: escute, presta atenção. Talvez se fosse muitos, iriam
dizer assim: eu sei que vocês estão com fome, mas eu não posso fazer nada. Eu vim aqui apenas ensinar a palavra. Mas Eliseu estava disposto a ensinar, a cuidar e ministrar uma palavra de fé profética. Geazi coloca uma panela grande no fogo, já pode esquentar a panela, já pode chegar a lenha ali, não tinha nenhum alimento, irmãos, não tinha nada na mão deles. E você entende, meu amado, os celeiros estavam vazios, as plantações estavam todas secas, sem nenhum grão, não havia nada ali. Mas Eliseu, com a palavra profética, ele fala: ei, coloca a panela no fogo, porque haverá alimento. Coloca a panela no fogo, meu amado, é você crer contra tudo que está ao seu redor. Colocar a panela no fogo é você acreditar na provisão sustentadora de Deus. Colocar a panela no fogo é você acreditar que Deus pode fazer surgir de uma terra seca alimento para a sua alma. Coloca a panela no fogo. Mas ele não fala uma panela, ele fala: coloca uma grande panela. Porque o milagre é grande, porque a visão profética é grande, porque a fé é grande, porque a posição diante de Deus é grande. Quer que você entenda, meu amado, que conforme a sua panela, assim é o seu milagre. Conforme é a panela que você põe no fogo, assim será a provisão de Deus na sua vida. Se você põe uma panela pequena, a provisão é pequena, mas se você põe um caldeirão, a provisão é imensa. Se você põe uma panela minúscula, uma panela do tamanho de um copo, assim será a provisão. Mas se você põe um caldeirão, assim será a graça derramada. E é isso que Eliseu ele fala aqui no verso 38: põe uma panela grande, porque o milagre é grande, porque a minha fé é grande, porque eu creio em Deus grande, porque eu creio em uma provisão abastada. Porque quando Deus quer fazer um milagre, Ele quer fazer em contas gotas, Ele quer transbordar, Ele quer alcançar além do que você espera. E muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, a gente quer pôr uma panela pequena no fogo e fala assim: Senhor, apenas essa tigela está bom, e Deus quer te dar um caldeirão. A gente quer uma tigelinha e Deus quer fazer a gente encher a panela. Coloca uma panela grande. E quando Eliseu fala isso, aquele moço que começou a sair, ele sai correndo. Ele sai correndo para fora do acampamento dos profetas. Escute, preste atenção. No verso 39 fala assim: saiu um moço ao campo. Não foi Geazi que saiu, não foi o moço de Eliseu, foi um moço. Alguém que ouviu, alguém que estudou a palavra profética, alguém que ouviu a palavra, alguém que escutou aquela profecia. Ele saiu sem discernimento, porque não conhecia os venenos, as ervas venenosas de Gilgal. Ele não conhecia as colossísticas que estavam ali, as maçãs de Sodoma que brotavam de uma terra seca. Ele saiu dali ouvindo uma palavra profética, mas sem nenhum discernimento. O ambiente era profético, mas aquele homem não tinha discernimento. E quando você não tem discernimento da palavra, você vai sair ao campo e vai trazer veneno na sua vida. Então você não tem discernimento ao que Deus quer para você, então você não tem discernimento ao que Deus empenha para a sua vida, você vai sair ao campo e vai trazer maçã de Sodoma para pôr na panela profética. A panela era profética, mas o alimento ainda não. A panela era profética, mas o alimento ainda não foi mostrado. E um jovem sem legalidade, um jovem sem autorização, alguém sem discernimento, sai dali, sai do ambiente profético, sai do ambiente cercado, sai do ambiente consagrado e sai para fora de Gilgal, vai no campo, vai fora, vai no mundo, vai pegar coisas, alimentos que Gilgal não tem e vai pôr na panela profética. E muitas pessoas fazem isso, irmãos. Ela sai da sua casa, ela sai da igreja, ela sai do seu ministério e ela pega coisas na fora do mundo e ela traz na sua vida. Ela traz veneno, traz morte. Porque ele falta de discernimento. Que ela apenas ouviu a profecia, mas não tem discernimento da palavra. Não tem discernimento do que é alimento. Aquele jovem, ele saiu dali sem autorização de Eliseu, ofertando um fogo estranho. Ele não tem discernimento entre o alimento e o veneno. E a falta de alimento vai trazer veneno para a panela. A falta
para você que é ministro, vai trazer veneno para a sua vida. A falta de discernimento vai trazer morte à sua casa, vai trazer morte às outras pessoas. Não, eu fui porque eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra, mas não tem discernimento. Você tem uma palavra, mas não tem maturidade para colher alimento saudável. E você sai e colhe qualquer coisa. E quando você colhe qualquer coisa, você traz veneno para a sua vida, você traz veneno para a sua casa, você coloca veneno na panela consagrada, coloca veneno na panela que é de Deus. Porque a sua vida é de Deus, a sua casa é de Deus, seu ministério é de Deus. Mas muitas vezes nós saímos da posição de Deus e vamos para um local sem discernimento e colhemos comida do mundo e alimentamos a nossa vida, trazendo veneno. Está entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. A falta de discernimento daquele jovem. Verso 39. Saiu a um campo apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela. Essa trepadeira é chamada de colossíndia, também conhecida como maçã de Sodoma ou pepino selvagem. A sua fase mais verde, ela parece uma melancia, mas quando ela amadurece, ela fica amarela. Linda como um grande melão, também conhecido como um melão selvagem. Aquele jovem saiu ali de Gilgal, saiu com a palavra profética, saiu do ambiente consagrado e foi colher colossíntidas. Colossíntida era uma erva que servia como base medicinal, como laxante naquele período, e ingerida de forma bruta, de forma constante, levava à morte. Ele saiu dali, irmãos, e ele introduziu veneno na escola profética. Ele saiu dali, meus amados, com uma boa intenção, mas boa intenção não evita veneno na panela. Ah, pastor, eu fiz porque eu tinha boa intenção, meu amado, boa intenção não faz você trazer boa comida para a sua vida. Ele saiu com uma boa intenção, ele saiu com uma boa atitude, mas não teve discernimento, mas não conhecia o que era alimento de verdade. E quando a gente despreza o que é alimento de verdade, a gente começa a alimentar lá fora do mundo de coisas ruins. Quando a gente despreza a palavra da verdade, a gente começa a alimentar, irmão, de coisas com venenos. Quando as pessoas desprezam, irmão, a palavra pregada na igreja e se alimentam de um monte de coisa pela internet, alimentam de veneno. Quantos estão que mais, irmãos, porque foram alimentados de veneno, colheram colossíntidas, alimentaram-se de maçã de Sodoma, porque saíram, porque tinham uma palavra profética e saíram, sim, para buscar alimento, mas escolheram apenas veneno. Aquele jovem saiu de Gilgal, e o mais interessante, escute com atenção, lembre-se que ele era um aluno de profeta, ele era um candidato a profeta, ele era um discípulo de profeta, e o texto fala assim no verso 39, acompanhe por gentileza. E saiu ao campo apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu sua capa de colossíndidas. Colossíndidas, elas eram amarelinhas, elas parecem saudável, mas é veneno. Tem coisas que parecem que é saudável, mas é uma morte. Tem coisas que tem boa aparência, mas traz morte. Tem coisas que você acha que é bom, mas é ruim para a sua alma, é ruim para a sua família, é ruim para o seu ministério, é ruim para a igreja, é ruim para a sua história. Presta atenção que nesse exercício, irmãos. Ele pega a sua capa de profeta e ele enche de colossíndia. Sabe o que é isso? Ele pega o ministério dele, ele pegou a unção dele, ele pegou o chamado dele, encheu de veneno e levou para dentro de Gilgal. E quantos de nós estamos pegando a nossa unção, o nosso chamado, nossa posição de Deus, e estamos enchendo de veneno e levando para um ambiente consagrado que é Gilgal? Quantos de nós estamos pegando a nossa capa profética, sacerdotal dentro de casa, e estamos levando veneno para dentro dos lares? Ele pegou a sua capa e encheu de colossíndidas e foi levando sim o campo
Aquela capa fala do chamado do ministério dele. Ele era escolhido, estava sendo preparado, mas ele saiu fora do ambiente de Gilgal. E quando você sai fora escute, e quando você sai fora dos limites que Deus estabeleceu para a sua vida, você vai colher veneno. Quando você sai fora dos limites que Deus colocou para você, você vai colher veneno na sua casa, vai colher veneno no seu ministério, vai colher veneno na sua família, vai colher veneno no seu lar. Ele saiu dali, encheu a sua capa, e muitos são como aquele jovem, acham que estão ajudando, mas estão com os braços cheios de veneno. A gente olha, irmão, os braços das pessoas lá fora, são cheios de colossídeas amarelas, frutas, suculentas, lindas, luminosas, mas é veneno para a sua vida. Vai matar seu ministério, vai acabar com a sua família, vai destruir seu casamento, vai acabar com a sua chamada. A gente não pode olhar para você. A gente, apesar de ter direção, de ter que ter cuidado com aquilo que a gente pega de fora e leva para dentro da nossa vida. Cuidado com aquilo que você pega lá fora do campo e leva para dentro de Gilgal. Cuidado com aquilo que você pega no campo e leva para dentro do ambiente familiar. Cuidado com aquilo que você pega lá fora e você acha que é porque o outro tem, porque o outro falou, porque o outro fez, e você tem a mesma prática. Você pega o fruto daquele, e aquele fruto vai gerar a morte na sua vida. Gilgal, um lugar de promessa, de profeta, um lugar de palavras, de ensino, mas agora ser alimentado com veneno e com morte. Quem é chamado por Deus não pode carregar veneno, irmãos. Quem é chamado por Deus não pode carregar veneno na capa. E você que está aqui, que é mulher de Deus, filho de Deus, você não pode carregar veneno na sua capa, na sua vida. Você não pode carregar veneno na sua bagagem. Aquele homem, aquele jovem era chamado por Deus, era separado por Deus, consagrado a Deus, preparado para Deus, estava com a capa cheia de veneno, cheia de morte. E a morte não viria apenas para ele, a morte viria para todos. E muitas vezes as nossas atitudes matam apenas a gente, mas também sufoca, mata outras famílias, mas também sufoca, mata outros lares, mas também sufoca, mata outros ministérios. Está entendendo, irmãos? O verso 39. Acompanhe. Então saiu um ao campo, apanhar ervas e achou-as e fazia subessa. E quando ele dela, encheu sua capa de colossídeas e voltou e cortou em pedaços e pondo na panela, visto que não as conheciam. Ele voltou, irmãos, sabe o que me espanta aqui? Porque parecia gostoso, parecia bonito. O que ele levou parecia saudável. E quando todo mundo viu, o discernimento chegou a todos os profetas. E ninguém percebeu que eram colossídeas. E ele começou a picar. Ele começou a cortar aquele fruto e jogar na panela profética, na panela de provisão, na panela de sustento de Deus. E ninguém percebia nada. Porque às vezes o veneno parece que é saudável. Às vezes o veneno deve ser gostoso. Às vezes o que traz morte parece que é delicioso. Ninguém havia percebido aquilo que aquele homem estava fazendo. O cozido parecia bom, mas nem tudo que parece bom é saudável e vem de Deus. Escute, grave isso. Nem tudo que parece bom, que parece bonito é de Deus. Nem tudo que parece que é delicioso é agradável aos olhos do Senhor, é aceito pela panela de Deus, é aceito pelo caldeirão que Deus preparou. Parecia bonito, parecia gostoso. Ele e aqueles homens, escute, foi enganado pelos seus sentimentos, pelos seus olhos, foi enganado pela sua fome, foi enganado pelo seu desejo. Escute, presta atenção nisso, que isso pode salvar você do veneno. Ele foi enganado pelas suas paixões, pelos seus desejos, pelos seus sentimentos. Quando viram o fruto era bom, como Eva viu, quando viram o fruto era ser gostoso, como Eva achou, e eles comeram, e acabou a morte, como Eva encontrou.
ser agradável. Os sentimentos deles começaram ali a tomar conta, e os seus sentimentos não podem enganar você, não podem levar você para uma condição mortal. Começou a picar, começou a preparar, mas ninguém estava vigiando, porque ele entrou dentro da escola profética com veneno, e ninguém viu o veneno. Todo mundo foi enganado. Faltou sim vigilância de cada um deles. Às vezes falta vigilância sua, que é pai, falta vigilância sua, que é marido, sua, que é esposa, de identificar o veneno na capa daquela pessoa que está ao seu lado, de identificar o veneno na capa daquela pessoa que está diante de você. Todos viram as suas cintas, mas a fome era tanta que o sentimento enganou a todos eles. Eles começaram a picar e jogar na panela, porque parecia gostoso, o cheiro era agradável, o cheiro era agradável às narinas humanas, mas ele queria trazer morte àqueles homens, àquela escola, àquele povo. Acompanhe o verso 40. Depois que prepararam, deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozinhado, exclamaram morte na panela, homem de Deus, e não puderam comer. Eles prepararam o veneno, eles prepararam a livre cozido, e todos comeram aquele veneno. Eles começaram a distribuir vasilhas com veneno ensopado. E eu quero que você aprenda aqui a tomar cuidado com aquilo que dão para você comer. Cuidado com aquilo que dão para você se alimentar. Nem tudo que dão para você alimentar é de Deus, é da palavra de Deus. Nós temos que olhar na palavra se isso é de Deus, se está na palavra do Senhor. Se não está aqui, é veneno. Pode cheirar gostoso, pode parecer bonito, pode parecer agradável, mas não está nessa palavra, é veneno. Todos comeram ali e ninguém havia percebido o veneno. O veneno foi mascarado pela fome, e o veneno mata mais do que a fome. A fome é cruel, mas o veneno é mais ainda, porque ele entra de forma sorrateira, ele mata de forma silenciosa, ele mata de uma forma que você não percebe. E aqui todos começaram a ser envenenados, porque comeram aqui um alimento híbrido, misturando o santo, a panela profética, com colossítidas que não pertenciam ali ao local. E quando você mistura o que é santo com o que é profano, você gera veneno, você produz caos. Quando você pega o que é consagrado e começa a alimentar com coisas profanas, você vai produzir veneno, alimento híbrido. E profeta, filho de Deus, servo de Deus, mulher de Deus, não come alimento híbrido, misturado. Come alimento consagrado e separado ao Senhor. Come alimento que sim, que é colocado na panela profética, mas alimento que está dentro de Gilgal. Aquele alimento iria matar eles, iria matar cada um deles. Quero que você verifique, meu amado, que o que as pessoas têm dado para você alimentar é palavra ou é veneno? O que você tem visto pela internet é palavra ou é veneno? As pregações, as mensagens que você tem pela internet, pelas redes sociais, é palavra de Deus ou é veneno? Não, pastor, mas parece legal, mas é veneno. Se não está aqui, é veneno. Se não faz parte da doutrina bíblica, é veneno. Aqueles homens começaram a se alimentar, mas eu louvo a Deus porque alguém ali deu esse alimento. Alguém no meio do veneno deu um grito, morte na panela. E é necessário que tenhamos discernimento quando enxergarmos as coisas ruins, e demos um grito espiritual, dizendo: tem morte aqui, tem veneno aqui, isso não é de Deus, isso não pertence ao Senhor. O jovem gritou ali,
aqui no verso 40. Porque por causa daquela fome todos foram intoxicados, foram envenenados. E quando comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela. Meu amado, alguém ali tinha o conhecimento da verdade, escute essa palavra. Alguém ali tinha o conhecimento que aquilo ali era uma colocite dano. Alguém que comeu do veneno, sabia que aquilo ali era um alimento de morte. O conhecimento da verdade liberta você do caos. O conhecimento da palavra, o conhecimento do alimento verdadeiro, liberta você do veneno. Faz você parar de comer veneno. Faz você parar de se alimentar de veneno. Aquele jovem, outro jovem aqui dessa história, ele poderia ser o menor aluno ali, mas ele deu um grito e falou assim: morte na panela, tem veneno. Essa comida que está no ambiente profético não é de Deus, não pertence a Deus. E ele gritou ali. E que hora que a gente tem que gritar? A gente tem que gritar que a morte na panela. A gente tem que tirar a morte da nossa casa, do nosso coração, tirar aquilo que não é alimento de Deus, tirar aquilo que não faz parte dessa palavra, tirar aquilo que não faz parte das promessas para a gente. Aquele jovem começou a gritar, ele gritou por socorro, porque ele identificou uma comida de morte. E diz assim no verso 40: ó homem de Deus, e não puderam comer. Quando ele gritou, o homem de Deus escutou, Eliseu escutou. Porque homens e mulheres de Deus ouvem gritos de socorro de quem está envenenado. Pessoas que são separadas, consagradas, ungidas, que alimentam-se da verdade, ouvem o grito de socorro de quem está sendo envenenado até a morte. Famílias que são de Deus ouvem o grito da outra pedindo socorro. Aquele jovem gritou e Eliseu estava longe, não havia comido ainda desse cozido. E Eliseu escutou o que ele falou. Está aqui no verso 40. Ó homem de Deus, e não puderam comer. Meu amado, escute: quando alguém gritar morte na panela, pare de comer veneno. Porque tem pessoas que mesmo a gente gritando, elas continuam comendo veneno. Tem pessoas que mesmo você gritando, mesmo você falando, elas continuam alimentando de colocítidas. Quando ele gritou morte na panela, o nome de Deus, o Eliseu, todos pararam de comer. Quando você escutar a morte na panela, pare de se alimentar de coisas ruins. Pare de andar com essas companhias. Pare de fazer, de ter esses hábitos ruins. Quando alguém gritar para você: ei, isso aí é morte, para você veneno. Pare de se alimentar disso. Pare de encher sua alma disso. Pare de encher a sua casa disso. Pare de encher o seu casamento disso. Pare de encher a sua família disso. Às vezes as pessoas gritam para a gente, avisam a gente, falam com a gente. Às vezes as pessoas gritam com a gente, falam com a gente, mas a gente não quer parar de comer. A gente está tão cego pela fome, a gente esquece a palavra profética, a gente tira a visão do caldeirão de Deus, da panela grande da provisão, e vê que aquele grande veneno é uma provisão de Deus, mas aquele veneno é uma provisão do campo, não é de Gilgal. Quando alguém gritar para você: há veneno, você tem que parar. Porque se você não parar, você vai morrer. Se você não parar, você vai perder. Se você não parar, a sua família vai sofrer. Se você não parar, todos vão ser envenenados. Se você não parar, se você não focar de novo na panela profética, na provisão que vem de Deus, você vai ver que aquilo é veneno. E o texto diz assim para a gente, no verso 41: porém, ele disse: trazer farinha. Homem de Deus deve estar atento a Deus do socorro. Homem de Deus deve ter uma palavra de cura ao coração dos envenenados. Mulheres de Deus devem ter uma palavra sadia
aos corações que estão morrendo. Quando Eliseu escutou que a morte panela profeta, Eliseu logo lançou uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo, uma palavra que vem trazer a vida de novo, porque a morte estava tomando conta daquela escola profética. O homem e a mulher de Deus tem uma palavra de cura. A família que é de Deus tem uma palavra de cura. O ministro que é de Deus tem uma palavra de cura. A palavra que ele sai da boca dele, ela sara, ela apaga o veneno, é um antídoto para o veneno. Ela tira a morte do caldeirão, ela tira a morte da panela. E o texto vai dizer assim para nós: porém ele disse, trazei farinha, e deitou farinha na panela. Escute, a farinha anula o veneno. E você sabe duas coisas que eu vi nesse texto aqui? A farinha estava com eles. A farinha estava todo o tempo em Gilgal. A farinha não foi comprada fora, a farinha não foi apanhada fora, a farinha estava no ambiente profético. Mas muitas vezes nós dispensamos a farinha que faz o pão, que representa Cristo como o pão da vida, para colher lá fora alimentos ruins. Eles dispensaram a farinha para fazer o pão dentro de Gilgal e foram lá fora colher colocítidas. A farinha já estava com eles, a farinha nunca abandonou eles, a farinha estava presente no mistério deles, na família deles. O que sara, o que tira o veneno da panela é a farinha. É Jesus que sara, é Jesus que cura. Ele que é o pão da vida, que alimenta de verdade. Ele que é o alimento sadio. Ele que traz a vida abundante para nós. Ele que traz restauração para nós. Ele que anula o veneno que estava ali. A farinha sempre esteve com eles. Foram homens correndo lá fora. Eliseu mandou, sim, fazer um grande fogo, uma grande panela, faz um cozido. Lá tinha farinha, mas ninguém queria comer farinha. Eles queriam colocítidas, porque às vezes o alimento, o sustento que vem de Deus, achamos que não é suficiente para a vida da gente. Achamos que essa palavra não é suficiente, queremos algo de cor diferente. Achamos a farinha muito seca, achamos que a farinha é enjoativa. E o aroma das colocítidas, das maçãs de Sodomas, são mais atraentes. Colocai farinha na panela. Olha só o verso 41. Trazei farinha, e ele deitou farinha na panela. Tira e come para o povo. E já não havia nenhum mal na panela. A restituição, ela começou na panela, escute, ela começou na panela e ela terminou na capa profética daquele servo. Porque a farinha que foi colocada ali mudou o conteúdo da panela, santificou, purificou. A farinha que estava ali salvou todos que estavam sendo alimentados. A farinha que estava ali, ela devolveu autoridade aos profetas. A farinha que estava ali, ela providenciou um sustento para eles. Ela alimentou cada um deles. Ela aniquilou, tirou o veneno que estava ali. A restituição, ela vem pela farinha que está em Gilgal. A restituição, a salvação, a cura vem pela farinha que é colocada na panela para fazer o pão. Aquela farinha que estava ali, ela transformou, a bênção prevaleceu sobre a maldição. A vida venceu a morte ali. Havia um quadro de morte, havia um quadro de morte estampado, esculpido naquele cenário, mas a vida prevaleceu, porque a farinha foi colocada na panela. E quando você coloca Jesus na sua vida, a história muda, o quadro muda. Quando você coloca Jesus na sua vida, Ele pode transformar aquilo que era um desejo de morte para um quadro de vida. Ele pode transformar uma situação de veneno em uma situação de vida. Pega e coloque farinha na panela, tirai e comei para o povo. O alimento não foi jogado fora, mas foi transformado
Sabe quem foi transformado? Porque muitas das vezes nós somos como aquelas rositas, né? Nós somos venenosos, somos podres, nós damos morte. Mas quando a farinha é colocada em nós, quando Jesus, o Espírito Santo é colocado em nós, nós somos transformados em elementos de vida. Quando a farinha se chega a nós somos modificados, a genética é mudada, o sabor é mudado, a aparência é mudada, o cheiro é mudado, o gosto é mudado, a substância é mudada. E outrora nós que éramos alimentos de morte, passamos a ser alimentos de vida, passamos a levar a vida, porque é isso que Deus quer fazer com você. Vida, quer trazer vida para você, quer que você leve vida a outras pessoas. Ele quer tirar o veneno da sua vida. Ele não quer que você seja veneno, Ele não quer que você leve o veneno, Ele não quer que você busque o veneno. Pastor, tem tanto tempo que eu sou venenoso, tanto tempo que eu sou venenosa. Coloque farinha então, coloque Jesus, se achegue de Jesus, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua panela, Ele vai tirar aquilo que é veneno, Ele vai tirar aquilo que gera morte, para que então você possa ter e ser o alimento de vida. Alimento de vida. Morte na panela, na escola de profetas. Esse quadro, essa situação foi transformada pela graça e pelo milagre. O ambiente era consagrado, mas tinha veneno. Talvez você já consagrou sua vida, consagrou sua casa, consagrou seu ministério, sua família, seu casamento, mas tem veneno lá. Tem veneno. E esse veneno aos poucos vai matar as pessoas que estão ao seu redor. Porque aquele veneno começou a matar, queria matar os jovens profetas que estavam ali. Mas quando alguém gritou que havia veneno, o gritar que é veneno é confessar o pecado. O gritar que é veneno é confessar que é algo ruim. O gritar que é veneno é confessar que é algo ali que é nocivo. É gritar por socorro. Então o profeta disse: ei, coloque farinha. E hoje eu digo para você: coloque Jesus, clame Jesus, busque Jesus. Ele vai tirar o veneno da sua vida, Ele vai tirar o veneno da sua casa, vai tirar o veneno da sua família, vai tirar o veneno do seu ministério, vai tirar o veneno do seu casamento, vai tirar o veneno do seu coração, e vai fazer tudo se tornar saudável para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém?